Acho que agora tá. Beleza. Obrigada, Elaine, por me aliviar, por lembrar dessa parte. Eu sei, eu ia concluir. Eu sei que está gravada, mas no ímpeto pedagógico, a preocupação já aflora, né? Sim, sim, não, é Obrigada, lógico, minha é linda. simplesmente é uma questão de tranquilizar mesmo. E a Isso, gente, meu né, na amor. responsabilidade fica logo preocupado. Sim, é verdade, é verdade. Você está certa. Muito obrigada. Então, gente, resumindo, você não vai colocar a criança para brincar, para colocá-la no canto da sala porque ela está atrapalhando e ponto. Não. A brincadeira tem que estar inserida no planejamento e ela tem que ter sentido para a criança. Aninha tem experiência com criança, sabe bem o que eu estou dizendo, né, Aninha? Verdade. É que eu fico desativo e ativo o microfone, por isso que eu demoro para responder. É verdade, porque às vezes o professor quer fazer alguma coisa e agora, como é que eu faço? Vou botar o brinquedo ali para a criança brincar. E não é desse jeito. Eu uso esse método mais, às vezes, no livre, para eles interagirem entre si. Aí Tem muita sim. criança que é filho único, que não gosta de dividir as coisas, que briga por tudo, quer disputar tudo. Então, eu acho que esse momento do brincar um com o outro, eles acabam convivendo e respeitando o outro, Perfeito, é isso né? aí mesmo, essa é a Se eu tô intenção. com esse brinquedo aqui, eu tenho que brincar com esse brinquedo aqui, não tem como eu querer aquele que está com um amigo. Entendeu? Então, cada um tem que ter um tempo, ou então brincam juntos. Se não há harmonia, eu tenho que Exatamente. fazer assim. Se não houver harmonia, só tem um brinquedo, então eu vou recolher esse brinquedo para que vocês não achem. Porque eles brigam mesmo, eles saem no tapa. Então, o momento do brincar, eles vão aprender a estar lidando com o outro e respeitando também, além de Perfeito, estar se perfeito. divertindo. Isso aí, muito bom. E aí, o educar também é evidenciado, né? O que que é o educar? O educar está relacionado a favorecer condições de aprendizagem, né? A partir de brincadeiras espontâneas e situações pedagógicas que são orientadas pelos professores. Tudo com orientação e mediação do professor. Nada solto. E lembrando, gente, que quem são esses professores de acordo com o referencial, né? O que que cabe a ele? Trabalhar desde os cuidados básicos essenciais até saberes específicos das diversas áreas do conhecimento. Tá, gente? E qual é a função do professor? Ele é o mediador entre as crianças e o conhecimento. É esse o papel dele principal. É ele que vai mediar, né, esse processo de aprendizagem. Por isso diz aqui que ele é o parceiro mais experiente por excelência e a sua função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas. Então, assim, muito importante isso. Eu até lembrei de uma apresentação que eu tenho que fazer, e esse não discriminatório como responsabilidade do professor é muito importante também. Vou até anotar aqui. Volume 1. Outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Quando vocês forem estudar, é o que eu estava falando com a Elaine, pega a revisão, leia a revisão. Ah, estou falando do volume 1, essa parte está onde? Vai lá. Só que tem coisas que vocês nem vão precisar ir no documento, porque em sua essência já está aqui para nortear vocês, tá? Então, assim, pensem nisso, tá? Pensem porque a gente precisa aprender a organizar o nosso tempo também, né? Bom, e aí a gente entra. Então vamos lá. O que a gente está valendo um pouquinho agora? A gente fez um resumo de pontos principais dos RECNES, que são os referenciais curriculares nacionais, que foram implementados em 1998. E aí, nessa busca para entender, né, para ampliar currículo, para atualizar currículo, em função das intensas discussões sobre as práticas dos professores para mediar e aprendizar o desenvolvimento infantil, o que que o MEC fez mais na frente, quase 10 anos depois? Tá?
o Ministério da Educação decidiu lançar uma resolução. Então, o referencial curricular, ele é um documento orientador, né? Quando chegou 10 anos depois, em 2009 para 2010, o MEC, ele lançou uma resolução de 17 de dezembro de 2009. Que resolução é essa? A chamada DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais. Tá, gente? Então, é só para a gente entender um pouquinho isso daí. O que as diretrizes, né? Bom, eles lançaram a resolução, que é de número 5, em 2009, sendo que ela só foi colocada, assim, né, implementada no ano seguinte. Porque se foi lançado em dezembro de 2009, né, gente? Quem é que começou a implementar isso em dezembro? Não. Virou-se o ano, em 2010, as diretrizes curriculares nacionais começaram a ser implementadas nas escolas. Bom, então, as diretrizes curriculares nacionais, elas estão articuladas às diretrizes curriculares nacionais da educação básica. E elas reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas e a elaboração, o planejamento, a execução e avaliação das propostas pedagógicas e curriculares da educação infantil. Só que aí a gente pega as diretrizes com foco para a educação infantil, né? Que é a nossa área de estudo. Como que as diretrizes curriculares entendem a educação infantil? Primeira etapa da educação básica, as quais caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos. Lembrando, gente, que as diretrizes vieram como resolução em 2009. Não, 9. Né? 2009. Ok, mesmo que 2010. Mas o que eu quero dizer é que talvez vocês agora, mais de 0 a 5, não, mas aí a BNCC agora, a gente vai fechar com ela de novo, ela vem estruturando para a gente essas idades, ok? O que eu estou fazendo para vocês é mostrar para vocês que depois do referencial curricular de 98, o MEC lançou uma resolução que foi a resolução número 5 de dezembro de 2009, chamada Diretrizes Curriculares Nacionais, tá? E quem é a criança? Isso é importante. Eu falei para vocês quem era criança de acordo com o referencial curricular. Agora eu vou falar para vocês quem é essa criança de acordo com as diretrizes, ok? A criança é um sujeito histórico também, tá vendo? Bem a ver com os referenciais. E de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas, ela constrói a sua identidade pessoal e coletiva, ela brinca, imagina, fantasia, ela deseja, ela aprende, ela observa, ela experiencia, ela narra, questiona, constrói. Constrói sentidos sobre a natureza, sobre a sociedade, e ela produz cultura, tá? Então, assim, a gente pensa que em cada um desses documentos está sendo colocado para nós o conceito de criança. Quem é essa criança? Conseguem identificar que tanto nos referenciais curriculares quanto nas diretrizes, a criança é evidenciada como um ser que vem sendo construído ao longo da história, ele é um sujeito histórico, né? Isso é importante a gente perceber também. Bom, e aí, o que as diretrizes entendem como currículo? O que é o currículo, gente? Bom, o currículo, ele é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. E aí, assim, mas Adriana, então o currículo,
ele na verdade consiste, né, nessas práticas que vão fazer a ponte entre as experiências da criança, os saberes dessas crianças, com os conhecimentos, né, que fazem parte do patrimônio cultural, artes. Então, assim, esse currículo, ele vem aproveitar a bagagem da criança com o que ela vai aprender na escola. Lembra que eu falei uma vez? Você planeja uma aula para uma criança e aí a criança quer falar, quer dar opinião, quer contar uma coisinha que aconteceu em sua casa e você rompe aquele momento? Não, gente. A gente vai aproveitando o currículo de vida dessa criança também, né? Não Você é vai perder só... uma aula, mas aprende muito, né, Adriana? Com certeza. Eles gostam de falar e falam muito. E quando um começa, os outros também querem falar. Exatamente. Sempre tem aquele que vai levantar nem levantar o dedinho, mas aquele que vai falar, tia, hoje na minha casa. Quer dizer, mas está perdendo? Não sei se está perdendo, ou seria está ganhando, né, Aninha? Porque Exatamente. é um momento que, por mais que você tenha dado uma saidinha do seu planejamento, mas entendendo que o planejamento é flexível, se não é porque tem alguma coisa errada, porque deveria ser, a gente ganha porque você está permitindo a expressividade dessa criança, você está permitindo explorar a oralidade dessa criança. Então, assim, são muitos ganhos, né? E aí, como que essas diretrizes curriculares entendem, isso aqui é muito importante, gente. O que é uma proposta pedagógica, né? A proposta pedagógica, que também é chamada de projeto político pedagógico, que é o PPP de uma unidade escolar, né? Ele é o plano orientador das ações da instituição, né? É ele que vai definir as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educadas e cuidadas. Então, assim, esse PPP é elaborado num processo coletivo com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. Então, vamos lá. Isso eu falei muito e a turma sempre perguntava. Eu vou começar falando das escolas públicas, tá? O que é o PPP? Vamos supor que tenha lá na avaliação da P1, né? Explique o que é um projeto político pedagógico. Para começar, quando você chega numa escola pública, toda escola pública, a não ser que ela tenha sido criada naquele ano, tenha 2 anos, enfim. Mas a escola pública, que já tem alguns anos de existência, ela tem um PPP. Se não tem, deveria ter. E o PPP, ele traz um panorama da escola. Que escola é essa? Endereço, estrutura, área, como que essa escola é? Como que é o bairro dessa escola? Para começar, o PPP ele traz toda um esclarecimento sobre aquela escola e aquela comunidade escolar. Beleza. E por que todo ano ele tem que ser atualizado? Porque todo ano a escola se envolve com algumas ações pedagógicas que se diferenciam de um ano para outro. Um projeto pedagógico, que é chamado de PP, né? Vamos lá. Projeto pedagógico é o PP. Projeto político pedagógico é o PPP. Tem diferença, Adriana? Tem. Porque o PP, que é o projeto pedagógico, ele está relacionado às ações pedagógicas do professor. Ao que a escola vai implementar, seus projetos pedagógicos. Lembra que os alunos falaram que às vezes a prefeitura manda um tema, uma vez falaram que era Maricá de todos os Brasis. Aí esse tema chega na escola e a escola se organiza para montar seu plano de ação ou seu projeto pedagógico. A gente falou disso, lembra? Então, isso é o PP. É o que você vai planejar para colocar em prática com os alunos, né? Que os professores vão colocar em prática com os alunos. O PPP, como diz aqui no slide, é muito maior, porque ele considera o PP, ele considera as ações pedagógicas, mas ele considera o todo da escola.
Por isso que todo ano ele tem que ser atualizado. Por quê? Porque muda o quê, gente? O que muda de um ano para outro? Número de professores, número de alunos. De repente, a escola ficava localizada num bairro que não era assim entendido como área de risco. E com essa história de facção, de repente, naquele ano, um determinado comando, se é que vocês me entendem, assumiram aquele local. Vocês acham que o PPP não tem que pensar nisso tudo? Tem. Por quê? Porque aí você entende que talvez um dia a criança não foi para a escola. Então, assim, o PPP, quando ele é elaborado, ele tem que ter a participação de todo mundo. Sabe o que o diretor da escola tem que fazer? Vem cá, coordenador pedagógico, senta aqui. Vem cá, orientador educacional. A gente precisa elaborar o nosso PPP. A escola não tem um PPP. Como assim? Não tem um documento que vai trazer os dados dessa escola e como é que a gente trabalha? Não tem nenhum documento que vai dizer como é a proposta pedagógica da nossa escola. Tem que ter. Então, o PPP, ele não traz só o pedagógico, ele traz, gente, o administrativo, as demandas mais burocráticas, tá? Número de sala, tudo. Então, por isso... Mas, Adriana, como que é feito com a participação da comunidade escolar? Depois que a direção se reúne com o coordenador, com a equipe técnica pedagógica, com a equipe diretiva, são feitas reuniões e alguns pais representam os outros pais para estarem ouvindo um pouco como está sendo a construção do PPP. Aí vamos supor, do pedagógico eu já entendi, mas a escola está precisando de obra, né? Por mais que a escola pode ter um conselho escolar, mas o PPP também vai colocar ali algumas ações que são necessárias, né, de serem realizadas naquela creche, naquela escola. Então, quando eu penso em PPP, Projeto Político Pedagógico, eu penso que é de uma construção coletiva. Tem que participar direção, professores e comunidade escolar. Lógico, gente, você não vai pegar o bairro inteiro para fazer reunião sobre o PPP, senão nada sai no documento. Mas você vai pegar alguns representantes da comunidade escolar. Agora, quando eu falo só do PP, do projeto pedagógico, é apenas aquelas ações pedagógicas da escola. Que aí tem que ter objetivo, se serão ações propostas para o trimestre, para o semestre. Tá claro, gente, que o PPP é de construção coletiva? E as diretrizes curriculares, elas vêm falando disso. Vêm trazendo a explicação desse projeto político-pedagógico. Para que ele existe? Para orientar as ações da escola e definir metas para aprendizagem. Meta para aprendizagem, legal. Então, a escola decidiu que naquele ano vai fazer um trabalho voltado para as famílias. Ok, mas a escola também precisa de obra, né? Porque o auditório está muito precário. Então, a gente vai colocar aí no PPP que algumas das ações será uma restauração do auditório, sabe, gente? Então, o PPP, ele não pensa só na sala de aula, ele pensa na escola como um todo. Por isso, ele tem que ser sempre atualizado de forma coletiva. E se vocês chegarem numa instituição, não tiver um PPP, vocês, como pedagogos, vão dizer assim, gente, mas a escola não tem que ter um PPP, um documento que vai trazer, é o raio-x da escola, né? Mais ou menos assim. Bom, foca aqui, hein? Foca, olha só. As diretrizes também apresentam 3 princípios, tá? Que estão relacionados às propostas pedagógicas e que têm que ser respeitados. Que princípios são esses, de acordo com as diretrizes? Princípios éticos, políticos e estéticos, tá? O que são os princípios éticos? Princípios de autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum. Princípios políticos, princípios de direitos de cidadania,
exercício da criticidade, do respeito e ordem democrática, democracia sempre. E os princípios estéticos têm a ver com a sensibilidade da criança, a criatividade, a ludicidade, a liberdade de expressão, né? Isso é muito importante, a criança tem que ter esse direito a se expressar. Bom, então foquem nesses 3 princípios aqui, tá, gente? Bons entendedores entenderão. E aí, qual é a concepção da proposta pedagógica? Então, vamos lá. Na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. Olha aí em azul, olha bem. Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Promover a igualdade de oportunidades educacionais, porque, gente, é lindo dizer que toda criança tem direito, mas na prática é assim? Não. Então, ó, pois é. Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. Então, esses pontos também são... Aí, qual é a minha sugestão para vocês? O que a gente acabou de ver aqui? As diretrizes curriculares. Então, eu voltei nos referenciais para fazer esse paralelo com vocês. Referenciais 1998. Diretrizes curriculares, resolução número 5 de dezembro de 2009, implementada em 2010. Tá? E aí, na semana que vem, eu volto um pouquinho na BNCC com vocês, para fechar, porque esses são os 3 documentos que compreendem a P1. Referencial Curricular Nacional, Diretrizes Curriculares e BNCC. Como a BNCC eu já tinha trabalhado uma parte, eu deixo para focar um pouquinho mais na semana que vem. Tá bom assim, gente? Tá bom. E deixar claro para vocês, como está aqui nos slides, que enquanto o referencial curricular é um documento orientador, as diretrizes são uma resolução. Sabe quando... Vou trazer uma linguagem mais informal. Quando está meio solto, aí o Ministério da Educação, não. Vamos trazer uma resolução aqui para dar uma equilibrada. Eles criaram as diretrizes, tá? É mais ou menos assim. E semana que vem a gente volta na BNCC, porque a BNCC, embora a gente não esqueça os referenciais curriculares, mas a BNCC, ela meio que substitui os referenciais curriculares. Por quê? Os referenciais curriculares são referências para currículo, não é isso? O nome já não diz? Isso. E a BNCC não é uma base de currículo? Só que é um documento mais atualizado. Então, ele vem, chega e ocupa o espaço ali dos referenciais curriculares. Por isso que eu vou fazer questão de trazê-la novamente na semana que vem. Tá bom, meus amores? Tá ok. Por hoje é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode falar, Jael. Professora, assim, ai, meu Deus do céu, fugiu aqui. PPP? Não, do PP. PP, Projeto Pedagógico. Isso. Ele é diferente ou a mesma coisa que o plano escolar? Então, Jael, cada município... o que eu já percebi? Eu vou dar um exemplo, tá? Onde eu sou coordenadora pedagógica, agora estou de licença, mas eu trabalhei em Itaboraí muitos anos, né? E lá, como que é nas escolas? A gente tem o projeto pedagógico da escola. Eu faço reunião com os professores e o município ele tem um tema, igual Maricá. Maricá também não tem um tema, uma temática que manda para as escolas? Não, esse ano vamos trabalhar racismo. Esse ano vamos trabalhar
Digo, racismo como práticas antirracistas, né? Esse ano vamos trabalhar democracia. Todo ano não vem um tema disparador? O que a gente faz como pedagogo? Senta com os professores. Nosso ano letivo é dividido em bimestres. Quais são as ações principais que a gente quer alcançar com essas crianças? Ações pedagógicas. A gente monta um PP, que é um projeto pedagógico. O que tem nele? Objetivos por bimestre ou trimestre, isso depende da rede, tem rede que é trimestral, tem rede que é bimestral. E como que a gente vai culminar esse projeto em etapas? Vamos supor, você faz um projeto de Maricá de todos os Brasis, como foi de Maricá, aí você, no primeiro trimestre, você quer propor aulas passeio para os alunos conhecerem alguns bairros turísticos da cidade. Se você está falando de Maricá de todos os Brasis, enfim. Não é uma ação de um projeto pedagógico? Mas é só isso que vai acontecer? Não, né, gente? Isso é uma aula passeio. Mas o professor na sala também não vai falar um pouquinho do bairro com o aluno? Então, tudo isso tem a ver com fazeres pedagógicos, não é isso? Isso tudo está dentro do projeto pedagógico da escola. Só que o projeto pedagógico, Jael, ele é só pedagógico. É o que vai se aplicar ali em aspectos pedagógicos. Nada burocrático, administrativo, nada disso. Embora saibamos que para planejar as ações do projeto pedagógico, a gente tem que ter em mente quanto que vai gastar, né? Algumas coisas. Quais são os recursos, tá? Agora, tem município que não chama de projeto pedagógico, Jael. Tem município que dá o tema e diz assim, olha, vocês vão montar os planos de ação da unidade escolar. Planos de ação pedagógico, entendeu? É isso que eu tô falando. Tem redes que chamam de PP, projeto pedagógico. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar essa explicação, tá? Tem redes que chamam de plano orientador pedagógico. Tem rede que chama de... Você chamou de quê? Plano escolar? Plano escolar, né? É como se fosse plano de aula, plano escolar. Não. O plano de aula já é do professor. Não, Vamos supor, a escola montou o PP. Nós somos aqui, os professores da escola Simpatia, beleza. Fechamos o nosso PP e decidimos como e que ação a gente vai desenvolver em cada trimestre, correto, Zé? Então, como a gente estava dizendo, no primeiro trimestre a gente vai culminar esse projeto com aulas passeio por Maricá. O que Jael, que dá aula, vai fazer na sua turma? Não sei. Ele vai ter que ver como é que ele vai fazer o seu plano de aula. E tentar, de alguma maneira, relacionar o que ele vai desenvolver ali com as criancinhas dele com esse projeto pedagógico da escola toda, entendeu? Claro, Israel, que você não vai conseguir sempre que sua aula tenha totalmente a ver com o projeto pedagógico. Vai ter dia que vai fugir um pouco. Mas o que não se pode esquecer é que o projeto pedagógico existe para ele nortear essas ações da escola, para não ficar tudo muito solto, já que entende que a escola ela tem toda uma comunidade escolar e ela tem objetivos a atingir na aprendizagem, né? Então, assim, o PP, dependendo da rede, pode ser que tenha outro nome. Pode ser projeto pedagógico, pode ser plano de ação. Eu já vi vários nomes. Mas, se vocês me perguntarem o que é mais comum, é PP, projeto pedagógico da unidade escolar. Ao contrário do PPP, o PP todo ano tem que ser feito. O PP são ações pedagógicas. Não vai pensando que o professor vai pegar seu caderno de 1940, não. Ele tem sim que pegar o planejamento dele e atualizar o planejamento dele de acordo com o novo PP. Porque a Escola Simpatia, ano passado, falou de Maricá e todos os Brasis. Esse ano,
a escola quer fazer um trabalho específico sobre o cuidado com o meio ambiente. E dentro desse tema meio ambiente tem muita coisa para falar, muita coisa. Então, por isso o projeto pedagógico ele tem que ser ele tem que ser refeito. Ele é novo. Um ano é uma coisa, outro ano é outra. Agora, o PPP não. Ele já está na escola. O que se faz todo ano é uma atualização, porque entende-se que muda o número de alunos, muda-se público, muda professor, então por isso o PPP tem que ser sempre atualizado. Ok? Ok. E para atender as curiosidades. Não dá confiança para essa professora, não, que ela parece até uma boneca de corda. Deu corda e dispara. E eu sei que vocês estão cansados. Bom, agradeço a participação de vocês. A gente se vê na aula que vem. Israel, se anime para a apresentação. Não deixe de apresentar, tá? Rosemary já apresentou também? O microfone está desligado. Rosemary? O microfone está desligado, Rosemary. Era só para confirmar se você já participou de algum grupo. É assim mesmo. A gente não está te ouvindo. Não tem problema, não. Eu só queria saber. Mas, caso não tenha participado, semana que vem a gente ainda pode apresentar, tá bom? Um beijo, uma noite abençoada. Fiquem na paz, viu? Estudem, descansem, se organizem da melhor maneira possível e tudo já deu certo. Aliás... Adriana, Oi, vai Elaine. ficar gravado, você vai botar no grupo pedagógico. Vou, meu amor, hoje eu vou porque na aula passada eu tive aquele problema do YouTube. Isso. Aí hoje, como a gente pausou na hora da música, eu vou botar as duas gravações lá, a gravação dos trabalhos práticos e a gravação dessa revisão. Tá. Tá bom, minha querida? Mas aí aquela gravação da semana passada, da aula que você deu, você tem como disponibilizar? Eu tenho, só que eu tô demorando porque para editar, eu tô cortando, entendeu? Mas eu gosto muito de rever as aulas. Claro, importantíssimo. Está sendo bom demais. Ajuda muito. Muito, muito, muito. Que bom, fico feliz. Se preocupa não, que eu vou colocar da semana passada também. Só tem um pouquinho de paciência. Não, porque primeiro eu vou colocar de hoje, para a gente não acumular. Aí depois eu vou terminar de editar o vídeo e vou colocar no lugar certinho da semana passada, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Ajuda muito, muita coisa. E parabéns pela nota que vocês tiraram na P2, viu? Ó. Obrigada. Aê! Orgulho de vocês, tá bom? Isso é para dar um gás para vocês fazerem a P1 com louvor. Pois é. Vai dar tudo certo. Pela frente. Já deu tudo certo. Beijo. Muita P1. Beijo. Isso. Boa noite para vocês, tá?